O segredo para você passar em prova de concurso público não tem jeito, é você resolver provas anteriores. Todas as pessoas que eu conheço que já passaram em concursos públicos, sejam concursos de prefeitura, concurso do estado, concurso do militarismo, falam a mesma coisa. Eu resolvi provas anteriores. Ex-alunos nossos aqui também mencionam isso. Então nós vamos resolver a prova de matemática da EAR do ano de 2023/2. Essa é a prova do código 88, tá bom? Controle de tráfego aéreo. Mas para todos os cargos, a prova de matemática é a mesma. Eles só mudam a ordem das questões e a ordem das opções também. Então, se você resolveu essa prova aí, ou você vai resolver uma edição futura, é uma excelente oportunidade para reforçar a sua preparação. E se esse conteúdo é do teu interesse, já deixa um like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no canal para que possamos alcançar mais pessoas, para que possamos ajudar mais pessoas, assim como você. Uma questão agora envolvendo média aritmética ponderada, a questão de número 70 da EAR, exigiu isso daí dos candidatos. Vamos lá. Um aluno que fez 3 avaliações, uma com peso 2, outra com peso 3 e outra com peso 5. Obteve 5,8 pontos de média. Surpreso com a nota, o aluno pediu ao docente para revisar suas avaliações. O professor, após a revisão, acrescentou 0,8 ponto na avaliação de peso 5 e descontou 0,2 ponto na de peso 2. A nova média do discente passou a ser de quantos pontos, pessoal? Então, uma questão envolvendo média aritmética ponderada. Então, o que acontece? Vamos lá. Para o cálculo da média desse aluno, o cálculo é esse daqui, ó. 2 vezes a nota daquela avaliação com peso 2, esse 2 é exatamente por causa do peso, mais 3 vezes a nota da avaliação com peso 3, a nota eu estou representando por Y aqui, mais 5 vezes a nota da avaliação com peso 5. E isso aqui a gente divide por 10. Esse 10 é a soma dos pesos. Os pesos são 2, 3 e 5. Então é assim que a gente calcula média aritmética ponderada, tá bom? Então vou repetir para você. Esse X aqui é a nota da primeira avaliação, a avaliação que tem peso 2. Esse Y é a nota da avaliação que tem peso 3. E esse Z é a nota da avaliação que tem peso 5. Tá bom, pessoal? Bom, e o aluno ficou com média 5,8. Foi isso que o problema falou para a gente. Então, isso aqui é igual a 5,8, tá bom? Essa daqui é a média 1, é a primeira média. Só que o aluno foi lá e reclamou com o professor, certo? Pediu uma revisão, não concordou com as notas das avaliações. Bom, então, o professor foi lá e revisou. Na hora de fazer a revisão, o que o professor fez? Ele acrescentou 0,8 pontos na avaliação de peso 5 e descontou 2 décimos de ponto naquela avaliação com peso 2, tá certo? Então, a média 2 dele, que é o que a EAR pediu aos candidatos, vai ficar da seguinte forma. Vamos lá. 2 vezes essa avaliação aqui, X, foi a avaliação dele com peso 2, não é isso? Só que a esse valor aqui, a gente tem que descontar 2 décimos. Foi isso que o problema falou para a gente aqui, ó. Descontou 2 décimos na avaliação de peso 2. Então, agora, a nova nota dele nessa avaliação vai ser X menos 0,2, tá certo? A avaliação com peso 3 não teve nenhuma alteração, então continuou a nota Y, tá bom? E na avaliação com peso 5 também houve alteração. Ele acrescentou 0,8, ou seja, a nota dele, em vez de ser Z, passou a ser Z mais 0,8. E isso tudo, claro, dividido por 10, tá certo? A gente agora quer calcular o resultado disso aqui, ó, beleza? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aplicar a propriedade distributiva nesse primeiro parênteses aqui e nesse segundo parênteses aqui.
Então, a média 2 vai ficar da seguinte forma, ó, 2x menos 0,4, tá bom? Mais 3y, não houve alteração, e aqui 5z mais 4,0. Ao multiplicar esse 5 que você está vendo aqui por esse 0,8 aqui, isso dá 4, beleza? E aí a gente vai continuar com esse valor, com isso aqui tudo, dividido por 10, tá bom? Agora, olha que interessante, eu vou reduzir os termos semelhantes aqui. Eu tenho esse menos 0,4 e tenho esse 4,0 aqui, tá bom? Ao reduzir esses dois termos semelhantes, nós vamos ficar com 3,6. Então, eu vou repetir esse 2x, vou repetir esse 3y, vou repetir esse 5z, e agora vai aparecer um 3,6 aqui, que é exatamente o resultado desse menos 0,4 com esse 4 aqui. Nosso denominador vai continuar sendo 10, tá legal? E agora, olha que interessante. Eu vou voltar lá na média 1 agora, porque é com a média 1 agora que nós vamos conseguir resolver esse problema. Veja bem, esse 10 que está aqui dividindo, tá vendo? Eu vou mandar ele lá para o outro lado multiplicando esse 5,8. Então, vou ficar com o seguinte resultado, ó. Vou ficar com 2x mais 3y mais 5z, isso igual a 58. Porque ao multiplicar 10 por 58, por 5,8, desculpa, a gente vai obter 58. Agora, observe que isso aqui aparece, esse resultado, ele aparece lá na média 2. Esse resultado aqui, ó, tá vendo? 2x mais 3y mais 5z igual a 58, aparece aqui, ó. Olha aqui, 2x mais 3y mais 5z. Isso aqui vale quanto? 58. Então, agora eu vou substituir esse resultado que você está vendo aqui por 58. Vamos ficar com 58 mais 3,6, tudo isso dividido por 10. Bom, ao somar 58 mais 3,6, o resultado, pessoal, é 61,6, que dividido por 10, não podemos esquecer que para encontrar a média, nós precisamos dividir por 10, vai dar 6,16. Então, com as devidas correções, a nova média do aluno passou a ser 6,16. Com isso, encontramos o gabarito letra B. E aí? Já resolveu alguma questão em alguma prova que você fez na escola, prova de concurso, envolvendo média aritmética ponderada? Se sim, deixe nos comentários aí, eu quero saber, tá bom? A questão de número 71 é uma questão envolvendo funções, onde o candidato tinha que conhecer dois conceitos muito importantes, a definição e o conceito de função injetora, e conhecer o gráfico da função modular. Vamos lá, vamos ler a questão. Se a função f do conjunto A para o conjunto dos números reais, definida por f de x igual a módulo de x menos 2, é uma função injetora, então um possível conjunto A é qual? Então, a questão pediu para o candidato observar essa função aqui, que é a função modular, f de x igual a módulo de x menos 2, tá bom? Falou que essa função é uma função injetora, o candidato tinha que saber que é uma função injetora, e ele quer esse conjunto A, o conjunto domínio dessa função. Bom, para fazer uma pequena revisão de função injetora para você, que está assistindo essa aula, eu vou usar essa função aí e encontrar alguns pares ordenados que pertencem a essa função. Então, eu vou calcular, por exemplo, o f de 0, vou calcular o f de 1, vou calcular o f de 3 também, e vou calcular o f de 4, tá bom? F de 0 vai ser igual a módulo de 0 menos 2, que vai dar módulo de menos 2, isso é igual a 2. Você tem que conhecer a definição de módulo, né? Módulo de um número negativo é o simétrico desse número negativo. Então, f de 0 é igual a 2. Vamos calcular f de 1. Módulo de 1 menos 2. Isso é igual a módulo de menos 1. E o módulo de menos 1 é 1. F de 3
3 menos 2. Módulo de 3 menos 2 é 1. E o módulo de 1 é igual a 1. O módulo de um número é o próprio número, caso esse número seja maior ou igual a zero. O último valor aqui, vamos lá, f de 4. f de 4 é igual a módulo de 4 menos 2, que vai dar módulo de 2, que é igual a 2. Tá certo? Então, nós temos esses pares ordenados aí. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou representar esses pares ordenados na forma de diagrama aqui, para você entender o que é uma função injetora, tá bom? O conjunto A é o conjunto domínio, né? Então, temos alguns elementos aqui, ó, o 0, o 1, o 3 e o 4, por exemplo. E no conjunto B, né, que é o conjunto dos números reais, nós temos aqui, ó, o 2, o 1, tá vendo? Claro que vão existir outros números aqui, o 3, o 4, são todos os números reais. Mas só para exemplificar, olha só o que está acontecendo aqui, ó. O 0 se relaciona com esse 2, o 1 se relaciona com esse 1. Aí, preste atenção, o 3 vai se relacionar com quem? Com 1 também. Esse 4 aqui vai se relacionar com quem? Com 2 também. Então, observe que esse 1 que está aqui e esse 3, eles têm a mesma imagem. Ou seja, f de 1 é igual a f de 3. Isso não pode acontecer numa função injetora. Numa função injetora, para dois valores diferentes do domínio, nós devemos ter duas imagens também diferentes, tá certo? Isso não está acontecendo. Então, do jeito que está aqui, essa função ela não é injetora, tá bom? Está infringindo a definição da função injetora. Uma outra coisa que você tem que conhecer é o gráfico da função modular. Esse gráfico que você está vendo aqui é o gráfico exatamente da função f de x. Como eu falei para vocês, observe que para os valores de x igual a 1 e x igual a 3, ambos vão ter a mesma imagem. Tá vendo? Que é exatamente a imagem 1. Isso não pode acontecer. Então, vamos lá. Para que a função seja injetora, ou seja, para que cada dois pares, né, de elementos do conjunto domínio tenham imagens diferentes, nós devemos retirar alguns elementos do domínio aqui. Então, por exemplo, esse 1 aqui ele teria que sair, tá vendo? Esse 0 também teria que sair, porque vão existir outros elementos do domínio que vai dar imagem 2 também, tá certo? Ou seja, todos os valores dessa parte aqui, ó, que estão antes do x igual a 2, tá vendo? Todos eles deverão ser retirados, tá bom? Pois aí a nossa função não vai ter essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa outra aba aqui da nossa função modular, e aí a função vai passar a ser injetora, ou seja, o gráfico vai ficar só com uma parte, tá bom? Só desse 2 aqui, ó, para frente, o gráfico vai ficar assim. Então, tudo tem que ser retirado do conjunto domínio. Ou seja, o x ele tem que ser maior ou igual a 2 do conjunto domínio para que a função seja uma função injetora. Então, o que completa aqui a lacuna, pessoal, é isso aqui, ó. X tem que ser maior ou igual a 2. E com isso a gente encontra o nosso gabarito, que é a letra D aqui, ó. Não tem jeito. Nessa questão, o candidato tem que saber a fundamentação teórica da matemática, função injetora, e também conhecer o gráfico da função modular. Vamos lá, então, para a última questão da prova da EAR de matemática do ano de 2023/2. Vamos lá. Sejam E1 e E2 duas esferas de raios R1 e R2, respectivamente. Se R2 é igual a raiz cúbica de 10 e se o volume de E2 é igual a 64% do volume de E1, então o valor de R1 em centímetros vale quanto? Pessoal, questão envolvendo geometria espacial, onde você tem que conhecer a fórmula
para calcular o volume de uma esfera. Como são citadas duas esferas no problema, eu vou escrever aqui, ó, esfera 1 e esfera 2, tá bom? Aqui esfera 1 e aqui eu vou escrever esfera 2. Bom, o raio da esfera 1, como o próprio nome falou, é R1, é o que nós queremos, tá bom? O volume da esfera 1 vai ser dado por 4/3 de π R1 ao cubo. Essa é a fórmula para calcular o volume de uma esfera. Agora vamos para a esfera 2. O raio da esfera 2, nós sabemos que é a raiz cúbica de 10, e logo o volume dela vai ser 4/3 de π vezes o raio, tá bom? O raio que é a raiz cúbica de 10 elevado ao cubo. Isso aqui vai ser o volume da esfera 2, pessoal. Dividir aqui, tá bom? É possível calcular o volume da esfera 2, tá bom? Vou chamar de V1 e V2, né? O volume da esfera 1 vou chamar de V1 e o volume da esfera 2 vou chamar de V2, tá bom? Bom, vamos calcular esse V2 aqui porque é possível calcular. Aqui, esse raiz cúbica de 10 elevado ao cubo, nós podemos simplificar aqui, ó, radical com expoente, e vamos ficar com 40π sobre 3. Ou seja, o volume da esfera 2 é 40/3 de π, pessoal. Agora é o seguinte, vamos utilizar a informação que relaciona os volumes das esferas. Ele falou que o volume da esfera 2 é 64% do volume da esfera 1. Então, esse volume aqui, esse aqui que a gente calculou, tá vendo? O volume da esfera 2 é 64% desse volume aqui, ó. Então, a gente tem que equacionar isso, tá legal? Então, aqui embaixo, ó, vamos lá, ó, 40/3 de π, isso aqui é o volume da esfera 2. Isso é igual a 64% da esfera 2, do volume da esfera 2. Só que o volume da esfera 2 é o quê? 4/3 de πr1 ao cubo, tá bom? E essa equação pode ser escrita dessa forma, ó. 40/3 de π, eu repeti, e aqui, ó, onde a gente tem 64% desse volume, eu posso escrever dessa forma. 64 sobre 100 vezes 4/3 de πr1 ao cubo. E a gente busca, claro, calcular o volume, o valor desse R1 aqui, tá bom? E agora a gente vai simplificar isso aí ao máximo, tá? É possível simplificar, tá bom? Porque, veja bem, nós temos uma igualdade, né? Aqui tem um sinal de igual aqui, ó. Observa que de um lado aparece um 3 dividindo, do outro lado também aparece um 3 dividindo. Então, posso cancelar isso aqui. Tá legal? Já facilitou a nossa vida, né? Já facilitou bastante a nossa vida, tá bom? Uma outra coisa que eu posso fazer é dividir por 4, né? Dividir todo mundo por 4. A equação toda, ó, vamos dividir por 4, tá bom? Ao dividir por 4 o nosso lado esquerdo, nós vamos ficar com 10π, tá bom? Eu dividi esse 40 que você está vendo aqui, esse 40π aqui, eu dividi por 4, deu 10π. E aqui eu posso dividir esse 64 ou esse 4 aqui por 4. Tanto faz, tá bom? Eu vou dividir esse 4 aqui porque fica mais fácil, né? 4 dividido por 4 dá 1. Então, o que vai sobrar vai ser 64 sobre 100 vezes π R1 ao cubo. Ah, claro, né? Você deve ter percebido que o π também pode ser simplificado, ó. Tá vendo? Aqui aparece um π multiplicando aqui, aparece um π multiplicando aqui também. Podemos cancelar, tá bom? Já facilita muito a nossa vida, não é verdade? Então, agora eu posso multiplicar esse 100 que está aqui, ó, dividindo, tá vendo? Ele pode multiplicar por esse 10. E aí nós vamos ficar com 1000 do lado de cá. E aqui nós vamos manter, ó, o 64
R1 ao cubo. Qual é o pulo do gato agora? A gente extrair a raiz cúbica em ambos os lados da nossa igualdade. Aqui, ó, vamos extrair a raiz cúbica do lado esquerdo e extrair a raiz cúbica do lado direito, tá vendo? E aí o que acontece? A raiz cúbica de 1000 é 10. A raiz cúbica de 64 é 4. E a raiz cúbica de R1 ao cubo é R1, pessoal. Entendeu aqui, ó? Que aqui esse índice do radical 3 aqui, junto com esse expoente 3 aqui, a gente vai poder simplificar, tá bom? E vamos ficar com essa situação aí. Agora, nós dividimos a nossa equação ambos por 4 aqui, ó. Dividir por 4 aqui. O que acontece do nosso lado direito? Ó, esse 4 que está aqui, ele vai ser cancelado com esse 4 aqui. Vamos ficar apenas com R1, que é o que a gente busca. E do outro lado aqui, ó, 10 dividido para 4. Isso 10 dividido para 4, isso dá 2,5. E com isso, nós chegamos ao resultado aí da nossa questão da EAR, tá bom, pessoal? Encontrei o raio da esfera 1, tá bom? 2,5 gabarito letra B. E eu quero saber agora de você. Você que chegou no final dessa aula, você que chegou no final da correção dessa prova da EAR, você acha a prova da EAR difícil? Acha fácil? Você já fez alguma prova da EAR? Você vai fazer a próxima edição? Eu quero conhecer você. Você que acompanha aqui os nossos vídeos, você que acompanha as nossas aulas. Deixe nos comentários aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Bons estudos!